Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Franquia da Scar. Aqui nesse podcast a gente mostra como abrir sua primeira franquia que vai te render pelo menos R$10.000 por mês de lucro. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Deixa eu pôr no silencioso aqui, que já... melhor, né? Beleza, aí, tudo bom? ótimo. Bom estar aqui, vamos lá. E aí, hoje peguei um temazinho legal para nós aqui, que é pra gente falar sobre franquia e micro franquia. É um temazinho legal, né? Eu acho também, inclusive, queria começar te perguntando, você acha que todo mundo entende bem a diferença de uma franquia e micro franquia? Você acha que isso é claro para todo mundo, até que existem essas opções? Não. O que você acha? Não, acho que ninguém entende, na verdade. O negócio é confuso, e é confuso mesmo, porque se você for pegar a diferença formal, legal de micro franquia e franquia, é só o tamanho do investimento. Porque não existe diferença nenhuma. Ele rege pela mesma lei de franquia. Uma micro franquia é uma franquia, formalmente. A diferença é de uma classificação. Isso, inclusive, é uma convenção internacional dessa diferença, que franquias abaixo de R$100 mil, é uma convenção que a gente fez, existe aqui no Brasil, a própria Associação Brasileira de Franquia segue ela, acompanhando outros países do mundo, faz essa diferença, porque apesar de ser igual formalmente, ela, pelo fato do investimento ser menor, muda tudo. Muda muitas questões envolvendo o perfil de público, o perfil de segmentos, o comprometimento dos franqueados em relação a essa franquia. Então, acaba sendo um segmento muito diferente. Então, apesar que formalmente elas não terem tanta diferença, a não ser essa diferença de investimento inicial, na prática existem diferenças gritantes. E assim, o que você acha, assim, para começar, que determina a minha escolha? Por que eu devo escolher uma franquia ou uma micro franquia? Quais são os requisitos que eu tenho que analisar na hora de escolher um dos dois? Vamos lá. Primeiro existe o volume de investimento, né? As franquias tradicionais, a componente dinheiro, ela pesa mais. As micro franquias, a componente trabalho pesa mais. Essa é uma diferença fundamental. Como as micro franquias são franquias de baixo investimento, muitas vezes não tem nem que ser feito um investimento em um ativo fixo, um imóvel, porque são franquias que não exigem uma loja, um ponto comercial. São franquias de serviço, como uma agência de marketing, um escritório de contabilidade, uma agência de consultoria em treinamento. O papel do franqueado na execução do negócio ele é mais preponderante. Então, aqui o capital ele pesa mais. Muitas vezes nas franquias tradicionais você tem uma equipe de gestão. Não quer dizer que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Mas você tem que trabalhar liderando uma equipe que participa, né, que é responsável pela execução do negócio. Na micro franquia, você tem uma estrutura de custo fixo muito baixo. Para você conseguir ter retorno, você vai ser a execução do trabalho. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o micro franqueado ele executa o trabalho efetivamente. Então, imagina fugindo um pouco das franquias de serviço, indo para uma franquia... O cara vai abrir um quiosque que custa R$10 mil, dependendo do quiosque, do segmento, para ele ter dinheiro, ele que vai ter que operar o quiosque. Vai ter que tirar, não pode ter gerente, no máximo um atendente. Então, aqui o trabalho ele vai ser mais preponderante. Então, respondendo mais claramente a sua escolha, a sua pergunta, o que determina a escolha é justamente essa característica entre o balanceamento de dinheiro disponível e disposição para o trabalho. Legal. E assim, o que você acha? Vamos supor que eu não tenho nenhuma franquia,
tô a fim de começar, quero abrir minha primeira franquia. O quesito experiência, mesmo que eu tenha o dinheiro, vamos supor que eu tenho lá o dinheiro necessário para abrir a franquia que eu quiser ou a micro franquia que eu quiser. Você acha que o fator experiência, por eu nunca ter tido uma experiência em nenhuma franquia ou que sai em empreendedorismo, você acha que é melhor começar pela micro franquia só pelo fato da experiência ou você acha que isso indifere? Não, acho que indifere. Porque muitas vezes você vai ter determinado tipo de exigência que você não vai querer na micro franquia, que você não tem na franquia. Então, eu acho que o fator experiência você vai receber do franqueador, né? Seja na micro franquia ou na franquia. E é um tipo de trabalho diferente. Então, acho que a avaliação não é em cima disso, não é na quantidade de experiência. Obviamente, se o cara ser um micro franqueado, ele vai adquirir determinadas experiências que vai ajudar depois se ele tiver uma franquia maior. Mas eu acho que isso não faz parte do fator de escolha, né? A micro franquia, normalmente, o franqueado ele consegue ter um negócio, uma independência, mas ele é o trabalho. Então, imagina que você é um franqueado de uma agência de publicidade. Normalmente, como funcionam as franquias assim? Você vai fazer a ponta comercial, vai trazer o cliente, vai fechar um negócio. Em cima do cliente, você vai dar um pacote de serviços de marketing, né? Uns 2, 3 posts por semana, um engajamento, stories e tal. Mas quem executa esse trabalho é o franqueador. A ponta sua é o comercial. Então você tem que ir lá fazer, colocar cliente atrás, fazer. O trabalho do franqueado é a entrega do serviço para o cliente final. Então é bem diferente. Diferente de você ter uma loja de roupa, um Girafas, por exemplo, em que você vai fazer um investimento maior, vai ter uma estrutura, mas vai ter receita suficiente para pagar um gerente, para pagar funcionários. Você tem que trabalhar, mas você tem que trabalhar gerenciando a equipe, né? Com o tempo, e não é muito tempo, com 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Se você fizer um bom gerenciamento dessa equipe, você fica bem livre de trabalho. Tanto que tem franqueados aí que tem 10, 15 lojas. Na micro franquia é difícil. Às vezes é difícil você ter 2 micro franquias, 3 micro franquias, porque você é o trabalho. Você pode ter uma micro franquia que aumente o faturamento, que você está fazendo um bom trabalho, mas você sair da execução, você está deixando de faturar. Então, por isso que é um mundo diferente. E para falar um pouquinho, né, porque o pessoal conhece o modelo tradicional de franquia, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do modelo de micro franquia, né? Dentro do universo de micro franquia, que são franquias que envolvem um investimento que pode ir de 5, 10 mil reais inicial até 100 mil reais, ele tem 2 segmentos. Comércio, que tem muito quiosques, principalmente, quiosque de joalheria, bijuteria, quiosque de sorvete, enfim, que está dentro desse universo de investimentos menores. E as franquias de serviço, que eu venho comentando, escritório de contabilidade, advocacia, eu mesmo tenho uma franquia de serviço que é o Clube de Permuta. Não é micro franquia, o investimento é maior, mas é uma franquia de serviço. Então são mundos diferentes também. Aqui ele vai ter um quiosque, vai ter uma operação comercial, vai comprar produtos, vai vender. Aqui às vezes tem um atendente. E aqui é isso que eu estou dizendo que está crescendo muito, que é aquele mercado, né, de serviço que a pessoa vai exercer determinado tipo de atividade. O que acontece também que é diferente das franquias? Existe um turnover muito grande aqui. É muita gente entrando e muita gente saindo. Tem muitas micro franquias ruins, mas tem várias boas. E mesmo nas boas, você tem um churn, que a gente chama, que é pessoas que compram a micro franquia e que ficam pouco tempo e saem, muito alto. Por quê? Porque como o custo de entrada é baixo, é muito mais fácil o franqueador vender. E como ele não tem um compromisso com dinheiro muito grande, às vezes ele investiu 10 mil reais aqui, está começando a vender, fazer alguns negócios, tirar algum dinheiro, aí vem uma oferta de emprego, aí ele abandona aqui e volta para o emprego. Então ele não tem tanto comprometimento. Qualquer coisa melhor, ele sai dali e vai para lá. Então é muito mais rápido aqui, muito mais rápido. É por isso que, apesar da diferença formalmente ser singela,
na prática a diferença é grande. No perfil de franqueado, no perfil de trabalho e no perfil, inclusive, de retorno de investimento. Uma micro franquia boa, o retorno de investimento é muito grande. Imagina você investir R$15 mil numa franquia, que vai te dar R$3 mil por mês. Pô, R$3 mil por mês de um investimento de 15 mil é altíssimo. Em 5 meses ele tem um retorno do investimento. Então é por isso que... E aí, apesar do negócio ser bom, ele ter um alto retorno sobre o investimento, ele não tem nenhum comprometimento, porque se ele encontrar outra oportunidade que dê mais de R$3 mil por mês para ele, ele pula para outro barco. Então é um universo bem diferente. Legal, você me levantou 2 dúvidas aí. Primeira coisa às vezes a gente está falando aqui de micro franquia. Aí tem essa palavra micro que gera aquele talvez falta de entendimento. Micro significa que eu vou sempre ganhar pouco, tem como ganhar. Qual que é a média ali que a pessoa consegue ganhar tendo uma micro franquia? A expectativa é que você ganhe menos. Sempre a expectativa de retorno ela é proporcional àquele investimento realizado. Então, se você está investindo 15 mil, a expectativa de retorno é menor do que você está numa franquia que você esteja investindo 500 mil. Não quer dizer que tem os outliers. Sempre tem numa micro franquia. O cara que investe 15 mil, ele tira 15 mil por mês. Só que é aquele cara que ele tem uma habilidade muito grande, uma dedicação muito grande. Aquele cara que é nota AAA numa escola. Quantos são os caras que tiram 10? Sempre é uns 5%. E sempre vai ser. Mas tem como. Tem como. Independente da pessoa em si, tem como. Mas é importante dizer que tem como. São poucos. Mas você consegue ter um bom retorno do investimento, mesmo que não seja tanto, né? Entendi. E você acha que como o perfil da pessoa, ela interfere no que ela tem que escolher? O meu perfil, claro, interfere se eu tenho que escolher micro franquia, uma franquia tradicional? O que você acha sobre o perfil da pessoa? De novo, o perfil, acho que não é a questão do perfil. Se você tem um perfil comercial, tem micro franquias que vão usar mais essa sua habilidade comercial, assim como tem franquias que vão usar mais essa habilidade comercial. Então, de novo, também acho que isso não é um fator de escolha. Agora, se você tem preguiça para o trabalho, aí é difícil você dar certo com franquia, mas é muito mais difícil você dar certo com micro franquia, que vai depender exclusivamente do seu trabalho. E, por exemplo, o que você acha que é algumas coisas que a pessoa deve analisar para falar assim, eu acho que isso daqui é para mim ou isso daqui não é para mim? Quais são alguns checklist, um fatorzinho assim, alguns fatores que eu tenho que levar em consideração para escolher se para mim é melhor uma franquia ou micro franquia? Obviamente, você citou a questão do investimento, mas não colocando tanto isso em xeque agora. Tirando a questão do investimento, o que você acha que a pessoa deve analisar para saber se é melhor ela começar por uma franquia ou micro franquia? Eu acho que depende mais do investimento, entendeu? É um momento de... A micro franquia e a franquia são para 2 pessoas diferentes em momento de vida diferente. Tá? Então, se o cara tem um certo investimento, se ele quer operar um negócio que seja um negócio da vida dele, que vá dar para ele uma independência financeira, eu sugiro ele começar com uma franquia. Porque uma franquia ele vai ter, inclusive, mais liberdade no futuro de crescer, de abrir outras franquias e de ter uma vida mais tranquila. Porque é um negócio que vai funcionar sem ele estar rodando a manivela. A micro franquia, muitas vezes, não. Não estou dizendo que isso é sempre assim. Às vezes você abre uma micro franquia de uma barraquinha de cachorro quente que você consegue ter faturamento para ter uma equipe lá. Normal, aí funciona bem. Agora, muitas vezes a micro franquia é uma alternativa ao emprego. Eu diria isso, é uma alternativa ao emprego. Dentro do mercado de crise do emprego que a gente vive no Brasil e no mundo, a micro franquia é uma alternativa ao emprego. Eu consigo fazer, é interessante fazer um paralelo ao Uber. O Uber poderia ser uma micro franquia. Ele tem características de ser uma micro franquia. Ele só não é porque o Uber não constituiu a relação que ele tem com os motoristas assim. Mas ele poderia ter feito um contrato de franquia. Porque o cara, quando entra no Uber, ele faz um investimento inicial,
que normalmente é um carro que custa em torno de 40, 50, que ele compra financiado. Ele tem uma metodologia de trabalho, ele tem uma ferramenta, né, que é o sistema do Uber, e ele trabalha, fatura, paga uma comissão para o Uber, que seria parecido com os royalties, e fica com o excedente, né? Se você for pegar 40, 50 mil num carro para o cara tirar 3 mil, 4 mil por mês, é um bom retorno do investimento. Em tese, em 10 meses, se for isso mesmo, pelo que eu escuto em 10 meses ele paga o investimento inicial. Mas, qual que é o porém? Ele tem que trabalhar bastante e tem que ficar lá dedicado. E se um dia ele ficar doente, ele para de faturar. Então, determinadas microfranquias exigem um trabalho como um motorista do Uber, obviamente fazendo outra atividade. Cada franquia é uma atividade, mais precisa do franqueado estar lá efetivamente fazendo o negócio acontecer. E assim, do jeito que você está falando agora, me dá até um pouco de impressão de que, antes da gente começar a conversar, parecia que microfranquia dá a impressão de ser pequeno e mais fácil. Mas do que você está falando agora parece ser o contrário. Você acha que tem um mais fácil do que o outro, um mais difícil do que o outro, comparando franquia com microfranquia? Qual que é a sua opinião sobre ser mais fácil ou mais difícil? Também não é uma questão de facilidade. Os dois são difíceis. É difícil primeiro achar a franquia certa, a microfranquia certa. Os dois são difíceis, você tem que achar certo. E depois, para você fazer o negócio ter sucesso, você também tem que fazer esforço para isso. Então não existe também uma coisa mais fácil e uma mais difícil. São coisas diferentes, características diferentes para pessoas que estão em momentos diferentes. Eu acho que a pessoa que juntou um certo dinheiro ou que tem disposição de assumir um risco, pegando um financiamento, pegando um empréstimo, que inclusive já conversei várias vezes sobre isso, existem formas de fazer isso, eu acho que tem um leque de opção maior para ela escolher dentro do universo inteiro. Você não precisa olhar a franquia só de 0 a 50 mil reais. Você pode olhar a franquia de 0 até 200 mil reais de investimento. Então aumenta a abrangência e aumenta a chance de você escolher a franquia certa. E assim, vamos supor que eu optei por abrir uma micro franquia e comecei a crescer, faturar legal, já paguei meu investimento, estou crescendo. O que você acha que é mais vantajoso? A pessoa que ela cresce, ela comprar uma franquia, sair de micro franquia e pular para uma franquia, ou ter várias micro franquias? Depende da micro franquia. Dependendo da micro franquia, ela não vai conseguir ter várias. Mas dependendo, ela consegue. Então, se tiver essa possibilidade, imagina que ela está montando um quiosque. As franquias de serviço é mais difícil ela ter várias. Ela pode crescer tendo só uma, então não tem muito essa limitação. Por exemplo, você ser franqueado da Prudential. A Prudential é uma empresa conhecida e tal, franqueado, e é um contrato de franquia efetivamente. Existe uma seleção rigorosa para quem é franqueado, mas o custo de entrada do franqueado é baixíssimo. Ele pode atuar no Brasil inteiro, não tem nem limitação geográfica. Ele pode vender os planos da Prudential no Brasil inteiro, então não existe limite para ele crescer. Eu conheço franqueado da Prudential que tira 40, 50 mil reais por mês de lucro, trabalhando muito, bastante, fechando contrato, mas é um baita negócio. É um baita negócio para aqueles caras que têm disposição e habilidade de executar essa ponta importante que é a venda. Conheço gente que fica patinando também, mas então esse cara ele vai crescer com uma franquia só, não precisa de mais. Agora imagina você tem um comércio, você tem um quiosque. Outro dia, inclusive, eu entrevistei uma pessoa que começou tendo um quiosque da Chili Beans há 15 anos atrás e custou 10 mil reais. Foi uma micro franquia. Não sei se ainda está nesse valor, certamente não nesse, mas eu acho que ainda está dentro do limite de micro franquia. Se esse cara deu certo nesse quiosque, para que às vezes vai fazer um outro negócio? Por que ele não abre um segundo quiosque, um terceiro quiosque? Então, dependendo do negócio que ele está envolvido, se estiver dando certo, eu acho melhor ficar. Abrir outras franquias, se for possível, né, dentro
do modelo dessa micro franquia, eu acho melhor ele expandir, abrindo outras unidades do que entrar num novo risco. E assim, você acha que micro franquia ela é limitada? Ela tem, tipo, não, só posso ganhar até tanto. Ou não? Você acha que a pessoa não consegue ir ali crescendo também? Consegue. É o que eu falei, inclusive desse exemplo da Prudential. Sempre quem consegue crescer mais acaba sendo menos pessoas. Mas isso vai depender da pessoa. Se a pessoa for boa, ela vai conseguir crescer em qualquer lugar. E assim, a diferença do investimento inicial é muito grande uma para outra? Qual é mais ou menos a média aí? De 0 a 100 mil reais é considerado micro franquia. A partir disso é considerado franquia. No geral, qualquer franquia que for 0 a 100 é micro franquia. Isso. Então... É o que eu falei, isso é uma convenção. Na verdade, os dois são uma franquia do mesmo jeito. É só uma convenção. Então, parece que não faz diferença nenhuma. Mas a diferença está nas características de quem escolhe uma micro franquia e de quem escolhe uma franquia. Do modelo de negócio de uma micro franquia para o modelo de negócio franquia. E em relação, por exemplo, aos royalties que pagam, a franquia ou micro franquia, elas têm diferença? Como é que funciona? Não, também assim, tem diferença, algumas diferenças, mas a lógica é parecida. É uma taxa inicial. Às vezes a micro franquia é comum isso, o investimento inicial é a taxa de franquia, 10 mil, 15 mil. O que é isso? Vou ter que comprar alguma coisa? Não, isso é da franqueadora. É o valor que você paga para entrar. Então, essa é a taxa inicial. Na franquia também tem uma taxa inicial e depois você tem os royalties, que é uma mensalidade, normalmente um percentual do faturamento, 3, 4, 5, 6% do faturamento que você paga todo mês. É muito parecido. Às vezes, nas micro franquias, é comum você ter um royalties fixo. Até porque muitas vezes, dependendo da franqueadora, eles não conseguem auditar a informação de venda do franqueado. Então, para facilitar, ao invés de colocar um percentual da venda, ele coloca um royalties fixo de um salário mínimo, 2 salários mínimos, e o franqueado paga, mas no final ele paga uma mensalidade. E assim, pelo fato de ser uma micro franquia, você também tem muito suporte do franqueador? Você tem aquele apoio ali, aquele suporte mesmo em si, ou não? É para ter um suporte, mas até o suporte às vezes é diferente, né? Numa franquia de serviço, o tipo de suporte prestado às vezes é diferente. Numa franquia de comércio, você tem um consultor de campo que vai ver o local, limpeza, serviço prestado pelos funcionários, procedimentos operacionais, seja de venda, enfim, numa loja de roupa e tal, seja de limpeza num comércio de alimentação. Então, é comum você ter uma visita de um consultor. Numa loja de serviço você não tem essa visita, então existe muito suporte remoto. E também é importante dizer, como você tem um pagamento de royalties que normalmente é um variável do seu faturamento, ele é muito mais baixo. Se a franqueadora for mandar um consultor, um deslocamento, um avião e tal, ela não vai conseguir ter resultado com royalties pago por esse micro franqueado. Então, normalmente, o nível de serviço ele acaba sendo mais remoto do que presencial. E assim, você citou muito, né, que em questão de micro franquia a pessoa tem que trabalhar bastante e tudo mais. A micro franquia, ela sempre é uma franquia que você trabalha tipo sozinho ou tem equipe também? Não, pode ter equipe. Existem várias do setor de serviço que você trabalha sozinho ou trabalha com a pessoa, com a estrutura muito existem várias que estão crescendo inclusive. Agora tem muitas micro franquias também que você pode ter uma equipe pequena, né? Por exemplo, um quiosque de qualquer coisa, um quiosque de alimentação que você não vai conseguir ter um cara gerencial e tal, provavelmente você vai conseguir ter um atendente ou 2 por turno, mas não mais que isso. Então, pode ter equipe, mas normalmente vai ser também bem menor do que uma operação de franquia normal. E Guerra, assim, pra gente sintetizar o que a gente meio que conversou aqui hoje, primeira coisa quais são as maiores diferenças entre franquia e micro franquia
E resume também para nós assim, quais são os fatores que me levam a tomar a decisão de escolher um ou outro. Tá, então, é um negócio assim, a diferença formalmente é basicamente nenhuma, é uma convenção só que é feita em cima de determinado limite de faturamento. Mas na prática existem algumas diferenças. A maior é o seguinte: na micro franquia você tem um investimento inicial menor, você tem obviamente que um lucro mensal menor, você tem um retorno do investimento maior e você tem uma necessidade de trabalho seu operacional maior. Aqui você tem um investimento maior, um lucro mensal maior, um retorno sobre o investimento médio mais longo e você tem uma necessidade de trabalho mais estratégico, menos operacional. Essas são as diferenças fundamentais. E para você resumir para nós assim o que a gente aprendeu no episódio de hoje, você falar assim, quais são os fatores que a pessoa deve levar em consideração na hora de optar por uma franquia ou micro franquia. O que eu tenho que olhar ali e falar assim, essa aqui é para mim, essa aqui não. Qual o fator dele que ele deve levar em consideração? Eu acho que não existe essa distinção. Você tem que olhar para o seu investimento, saber o quanto que você consegue investir em um negócio. Sempre não colocar a limitação no total do seu investimento, colocar um pouquinho na frente, porque se você encontrar uma franquia certa, um pouquinho mais caro você vai conseguir financiar, e olhar para o universo que você tem. Eu acho que esquece essa distinção de micro franquia e franquia. Olha para o seu investimento, vê aonde você consegue ir. Se você tem mais habilidade para ter um comércio, o que é um comércio? Uma loja de roupa, uma loja de alimentação, de moda, vestuário, uma escola, enfim. Ou se você tem mais habilidade para ter um serviço, um escritório de contabilidade, advocacia, agência de marketing, e aí você tem que decidir em cima disso. Não é uma questão de eu vou decidir se eu vou fazer uma franquia ou micro franquia, não. Olhe para o seu investimento, não se limita a ele, pode colocar um target um pouquinho maior e vai atrás da franquia certa dentro do segmento que você tem afinidade. É isso, Guerra. Acho que deu para entender bem aí um pouquinho sobre micro franquia e franquia. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo episódio. Até. Valeu.